Olá, nós estamos na nossa segunda mensagem acerca da família e depois de nós falarmos aos maridos acerca de como eles devem tratar as suas esposas, nós queremos direcionar a nossa atenção aqui para as esposas e focar em alguns poucos aspectos que a Bíblia ensina a respeito de como a esposa deve agir. Uma das passagens, talvez a mais conhecida no meio evangélico acerca da mulher, está lá em Provérbios capítulo 31, que muitos dizem que é o texto que fala da mulher virtuosa. Mas ele é um texto que não apenas qualifica a mulher, mas ele fala do que a esposa, do que a mulher que é virtuosa, ela faz em relação à sua família. Eu não vou ler o texto porque é um texto bastante longo, mas eu quero rapidamente falar com você de alguns aspectos do que esse texto diz. Em primeiro lugar, a partir do versículo 3 ali, a mãe dá uma série de conselhos para o seu filho. É interessante que a mãe tem essa ocupação de ser uma conselheira, porque ela está muito perto dos seus filhos. Ela diz no versículo 3, para o filho não se envolver com imoralidade. Nos versículos 4 a 7, ela adverte o seu filho a que não se envolva com álcool. Versículos 8 a 9, ela vai falar que o seu filho deve ser correto nas suas atitudes para com os necessitados. Nos versículos 10 a 31, a exortação dessa mãe vai ser para o filho: escolha uma boa esposa. E aí, o capítulo todo ele vai falar sobre as características que uma boa esposa tem. Por exemplo, nos versículos 10 e 31, ele vai falar sobre o valor dessa esposa. No versículo 11 vai dizer que essa mulher é uma mulher confiável. No versículo 12 que ela é uma mulher amável. No versículo 13 que ela é uma mulher trabalhadora. No versículo 15 que ela é uma mulher cuidadosa. No versículo 16 que ela é uma mulher que investe no lar, não investe para si, mas investe para o lar. No versículo 17 vai dizer que essa é uma mulher que ela está fisicamente bem, não por ir na academia, mas por conta do trabalho árduo que ela tem, da disposição que ela tem de trabalhar e servir os outros. Versículo 20 vai dizer que essa mulher ela faz provisão para os outros da casa. Versículo 23 vai dizer que essa mulher ela traz respeito ao seu marido com as suas atitudes. Versículo 26 vai dizer que ela instrui e edifica a sua casa com as suas palavras. Versículo 27 vai dizer que ela é responsável e é ativa. Versículos 28 e 29 vai dizer que essa mulher ela é digna de louvor. E no versículo 31, qual é a recompensa dessa mulher? Filhos bem criados. Pelo que ela é elogiada no versículo 31? Por edificar o seu lar. Observe que a recompensa ela é sempre de cunho espiritual. Ela é eterna. Ou seja, qual é o tipo de esposa que um homem deve procurar? Aquela que cria bem seus filhos e edifica o seu lar. E embora isso não seja algo em alta, de acordo com o mundo e a cultura, vale a pena nós lembrarmos logo de cara que a Bíblia sempre foi supracultural. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. No capítulo 3, no versículo 15, Paulo vai falar mais uma vez dessa herança vinda tanto da mãe quanto da avó de Timóteo. Ele diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo recebeu um investimento em sua educação, especialmente no que diz respeito à questão espiritual. A avó de Timóteo influenciou espiritualmente não apenas a mãe dele, mas também ao próprio Timóteo. Um pouco mais para frente, Tito capítulo 2, versículos 1 a 5, você, porém, fale de o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho,
mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres mais velhas, então, elas devem aprender a ser reverentes a Deus no seu viver, a não usarem sua boca para o mal, e o verbo aqui usado é o verbo diabolos, que é a ideia de acusar falsamente, de difamar, de criticar injustamente. E se essas mulheres não podem ser viciadas. Quando aprenderem isso, o papel delas é ser mestras do bem, é o que o texto diz. A amarem seus filhos e a terem domínio próprio. Além disso, devem aprender a ser puras, a produzirem ordem dentro da sua casa, a serem bondosas e submissas aos seus maridos. E tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. Por quem? Por aqueles que observam a inconsistência entre o ensinamento das Escrituras e a conduta daquelas mulheres ali na igreja onde Tito trabalhava. Observe aqui o alvo desse ensinamento, a não difamação da palavra de Deus. E esse treinamento das mais novas não é função do pastor exclusivamente. É um papel e responsabilidade das mulheres mais velhas. Mas eu pergunto, como é que as que hoje são mais novas ensinarão as mais novas, as que são mais novas do que elas, quando elas forem mais velhas, se hoje elas nada aprendem? Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 24. E nós vamos falar um pouco a respeito do que a Bíblia ensina sobre ser esposa. Versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Agora, assim como nós fizemos com os maridos, também 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ver os versículos 1 a 6, que dizem assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida por penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Quero então olhar com você nesse momento, para essa passagem, vendo o que Deus quer falar com você, esposa, para que você viva de acordo com o que a Bíblia ensina e glorifique a Deus no convívio do seu lar. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Deus, nós pedimos por esse tempo aqui. Eu peço pelas esposas que estão assistindo, que o Senhor tenha misericórdia da vida delas, que teu Espírito haja e convença os corações das questões que estão erradas, de forma que o teu nome seja glorificado por meio da conduta estabelecida por ti, para elas, dentro do casamento. Nós pedimos isso e agradecemos por essa oportunidade de estudo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Há um padrão aqui estabelecido por Deus, ensinado pelos apóstolos, que você e eu devemos cumprir, qualquer que seja a nossa condição. O apóstolo Paulo ele vem traçando um paralelo interessante acerca do viver cristão na carta aos Efésios. Por exemplo,
Capítulo 4, versículos 1 a 16, ele vai falar sobre andar em unidade. Versículos 17 a 32, ele vai falar em andar em santidade. Capítulo 5, versículos 1 a 6, Paulo vai falar sobre andar em amor. Capítulo 5, versículos 7 a 14, ele vai falar sobre andar na luz. E capítulo 5, 15 até 6, 9, Paulo vai falar sobre andar em sabedoria. Nos 3 primeiros capítulos, então, da carta aos Efésios, Paulo vem falando de maneira teórica, ou seja, instruindo os crentes. E nos 3 capítulos finais, ele parte para as aplicações práticas desses princípios ensinados até o final do capítulo 3. É bom nós lembrarmos que não existem parágrafos ou divisões no texto original. Então, pelos temas, nós podemos fazer essas divisões que eu sugeri. O contexto de 1 Pedro, entre capítulo 2, 13 até capítulo 3, 12, é de respeito ao próximo. E é nesse contexto que a instrução, tanto para as esposas quanto para os maridos, é colocada. Especificamente falando dos casamentos, o contexto é de uma realidade na qual as esposas eram oprimidas e muitas vezes desonradas e menosprezadas pelos seus maridos por conta da cultura. É interessante observar que, para as esposas, Pedro escreve 6 versículos e para os homens apenas 1. Isso se deve por causa da situação difícil em que as mulheres se encontravam, e essa situação exigia delas uma instrução maior. Depois, então, de falar como o cristão deve viver em relação ao próximo no mundo, Pedro vai voltar a atenção do leitor, para o relacionamento dentro do casamento. E é isso que nós vamos ver a seguir. O texto que nós usamos hoje começa com o versículo 21 de Efésios 5. E eu vou usá-lo apenas por conta da orientação que nós temos no versículo 22. O versículo diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No contexto aqui, sujeitar-se está relacionado com o versículo 18, como uma das características da pessoa que é cheia do Espírito Santo. Observa comigo, a partir do versículo 18, no qual nós temos a orientação de sermos cheios do Espírito Santo, nós temos 4 evidências no texto desse preenchimento do Espírito na vida do cristão. O primeiro deles está na primeira parte do versículo 19, ele diz: falar uns aos outros das coisas de Deus, ou seja, uma manifestação pública de alguém ser cheio do Espírito. Em segundo lugar, segunda parte do versículo 19, cantar e louvar ao Senhor de coração, algo que acontece tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Em terceiro lugar, ele fala no versículo 20 sobre dar graças constantemente ao Senhor por todas as coisas, algo que eu posso fazer tanto na esfera pública quanto na esfera particular ou privada. Em versículo 21 ele vai falar sobre sujeitar-se uns aos outros. Então, sujeitar-me ao próximo é uma demonstração de ser preenchido pelo Espírito. Isso é importante nós notarmos. Agora, o que vem a ser essa ideia de sujeitar-se? Basicamente, esse termo, hipotássio, ele significa colocar-se debaixo de, ou estar sujeito a. Quem sabe o oposto desse verbo nos ajude a compreender melhor o que isso quer dizer. O oposto de hipotássio seria dominar sobre o próximo, ou exaltar-se sobre o próximo, ou seja, considerar a sua vontade mais importante que a vontade do próximo. Uma outra maneira de descrever esse termo é um reconhecimento mútuo do direito do próximo e das nossas obrigações de servir o próximo. Ou seja, temos o compromisso de servir o próximo. O orgulho nos leva a cobrar das outras pessoas aquilo que nós achamos que os outros devem fazer para nós. A humildade, em contrapartida, nos leva a dar aos outros aquilo que Cristo ensina que nós devemos dar aos outros. Nesse sentido, então, todo cristão deve ser submisso ao próximo, ou seja, reconhecendo o direito do próximo e a nossa obrigação de servi-lo. Como seria bom se isso funcionasse dentro das igrejas, né? Dentro dos casamentos. Na realidade, se nós entendemos o nosso papel nessas esferas, as coisas caminharão muito melhor do que elas caminham hoje. Aliás, observe rapidamente comigo um versículo que tem uma promessa relacionada a isso. 1 João 7 diz: mas se vivermos na luz como Deus está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o meu viver, então, busca agradar a Deus, o egoísmo passa longe e o conflito também. De volta a Efésios 5, o texto que nós vamos estudar diz assim: esposas, versículo 22, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Agora, antes de eu entrar nessa ordem de submissão ao marido, eu preciso corrigir um conceito errado acerca de submissão. Infelizmente, o que acontece nas igrejas de hoje é que nós trazemos para dentro da igreja e da nossa vida os conceitos que existem no mundo. E às vezes, quando nos interessa, a gente olha para ver o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Isso é um desastre total. Nós deveríamos sempre começar estudando e aprendendo o que a Bíblia diz. Aí então nós nem precisaríamos olhar para o que o mundo fala, pois isso não tem qualquer valor para o cristão. Lou Priolo, um autor renomado no campo do aconselhamento bíblico, ele aborda isso no seu livro O Coração da Ira da seguinte maneira. Ele diz assim: é uma vergonha cristãos não iniciarem seus estudos sobre um assunto a partir da palavra de Deus, mas escolherem teorias e ideias humanistas e depois irem para a Bíblia. Lou Priolo está corretíssimo. Eu vou exemplificar o que eu acabo de dizer. O conceito humanista de submissão é o mais depreciador possível, não é? Se eu falo em submissão, muita gente, até mesmo dentro da igreja, vai torcer a cara. Isso porque o conceito mundano de submissão é o que nós temos na nossa mente. Esse conceito traz uma ideia errada de inferioridade, de nulidade dentro de um relacionamento, de menor valor ou de perda de identidade. Mas o conceito bíblico de submissão não tem nada a ver com isso. Aliás, o termo submissão, ele traz a ideia, é um termo de origem militar, e ele enfatiza estar sob a autoridade de uma outra pessoa. O termo não traz a ideia de uma submissão forçada, pelo contrário, trata-se de uma submissão voluntária a uma autoridade adequada. Outro comentarista lhe disse corretamente: igualdade de valor não significa igualdade de função dentro do relacionamento. Deus não criou o homem superior à mulher, nem a mulher inferior ao homem. Ambos possuem exatamente o mesmo valor diante de Deus. 1 Pedro 3 vai dizer isso. Mas Deus, o nosso Criador, ou seja, aquele que tem todo o direito de dizer como as coisas devem funcionar, ele criou o homem com uma incumbência de liderar, ou seja, com autoridade, e a esposa com a incumbência de auxiliar, ou seja, se submeter ao seu marido, ser submissa ao seu marido. Eu quero ilustrar isso de uma maneira que pode ajudar mais ainda na compreensão do que eu acabo de dizer. O Dr. Thomas Constable, que é um comentarista, ele tem uma explicação que é bastante interessante. A autoridade, ela encontra-se em todas as esferas do mundo, e a submissão também. A relação entre autoridade e submissão é uma relação natural e necessária para que o bem, a ordem, seja mantida. Quer ver? Deus possui autoridade sobre o homem, Tiago capítulo 4, versículo 5. O homem possui autoridade sobre a natureza, Gênesis 1, 28. Os maridos sobre as suas esposas, Efésios 5, 22. Os pais sobre os filhos, Efésios 6, 1. Os governantes sobre os seus governados, 1 Pedro 2, versículos 13 e 14. Os senhores e patrões sobre os seus empregados, 1 Pedro 2, 18. Os líderes espirituais sobre os seus liderados, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Ou seja, ao lado da autoridade e ao lado da submissão à autoridade. As duas coisas fazem parte de um todo. A submissão é parte essencial para que o processo dê certo. E no caso do casamento, uma vez que ele envolve duas pessoas, podemos dizer então que a submissão é 50% no processo para que o casamento funcione. Mas o homem também possui uma parcela de 50% em relação à sua autoridade. Enquanto a esposa, pelo que a Bíblia ensina, deve se organizar para apoiar, dar suporte e auxiliar o marido, sujeitando-se à vontade dele, o marido deve exercer a autoridade conferida a ele por Deus de uma maneira altruísta e bíblica, como nós vimos no outro estudo. Nós não podemos ignorar aqui que há um fator que desmotiva a esposa a ser submissa ao seu marido, quando ele não sabe o que quer e não assume o seu papel. Eu não estou dizendo que esse
é o caso do seu lar, a esposa, então você tem permissão de ser insubmissa. Não, de maneira nenhuma. A minha responsabilidade, ela não depende do próximo. A responsabilidade da esposa não depende do cumprimento da responsabilidade do marido. Inclusive, o próprio texto de 1 Pedro 3 traz justamente um contexto no qual o marido provavelmente não temia o Senhor, não era cristão. E assim mesmo a esposa é convocada a se submeter a ele. Inclusive, pois isso serviria de testemunho para o marido. Mas, maridos, o papel da esposa pode ser grandemente facilitado caso nós exerçamos a nossa autoridade debaixo da influência divina e da dependência do Senhor, e não por interesses pessoais. Queridos, o casamento, como eu disse no estudo anterior, é um plano perfeito de Deus para o homem e para a mulher. Mas se uma das partes ou ambas não estiverem dispostas a viver esse plano de maneira como Deus o determinou, o resultado não pode ser diferente de tristeza e de frustração. A submissão é plano de Deus e faz parte de um todo no casamento. Dessa forma, ela é essencial para que o casamento dê certo. Por esse motivo, esposas, a sua incumbência de ser submissa ao seu marido não tem nada a ver com inferioridade, mas trata-se de um papel importantíssimo dentro do plano de Deus para o bom funcionamento do casamento. Quem sabe uma outra ilustração ajude aqui, a ilustração da ponte. Mas a ponte sem os cabos estruturais, ela não cumpre a sua função, porque o peso da ponte ele não é sustentado. Então os objetos não têm como passar por ela. Igualmente, o papel do marido ele é extremamente facilitado ou ele é extremamente dificultado dependendo da atitude de submissão da esposa. Se ela é submissa, o papel dele é facilitado. Se ela não é, o papel dele é dificultado. A submissão tem um importante papel de manter a ordem planejada de Deus para o relacionamento do casamento. É interessante que o texto de 1 Pedro contempla a ordem sucinta de Efésios. O texto diz assim, na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. A submissão, ela é uma evidência de pureza e reverência, segundo Pedro. Além disso, o versículo 23 de Efésios 5 nos mostra um segundo aspecto da submissão. O texto diz assim, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Além da submissão ser uma evidência de pureza e de reverência, nas palavras de John MacArthur, a esposa cheia do Espírito reconhece que o papel do seu marido de liderança não é apenas ordenado por Deus, mas também é um reflexo da autoridade amorosa de Cristo sobre a igreja. A submissão, então, é uma oportunidade de refletir ao mundo o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, o texto de Efésios 5 conclui assim, assim, como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. A submissão é o papel e a responsabilidade principal de todo relacionamento matrimonial. Sendo submissa, a esposa ajuda o marido a cumprir o plano de Deus para o casamento. Demonstra pureza e reverência e reflete ao mundo o relacionamento de Cristo com a igreja. Queridos, não é pouca coisa. Agora, no texto de 1 Pedro 3, além de submissão, a esposa recebe uma segunda responsabilidade. A responsabilidade da vigilância correta. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. A NVT vai dizer assim, não se preocupem com a beleza exterior,
A NVI também é bastante clara aqui, ela vai dizer: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Não há aqui qualquer proibição da mulher se arrumar, contanto que ela o faça com decência, como diz 1 Timóteo 2,9. A questão aqui é uma ênfase demasiada na atenção dela com o exterior, enquanto ela desconsidera o seu caráter, o seu interior. A preocupação e o interesse primários da mulher devem ser de concentrar-se no seu caráter. E isso contrasta novamente com o que os conceitos da sociedade em que nós vivemos dizem. Numa era em que o visual é o que conta cada vez mais, a mulher cristã é convocada a dar atenção ao seu caráter, mais do que ao seu visual. O texto diz: em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e não desaparece. Nenhum de nós pode negar que a ação do tempo é cruel com todos nós. Mas as pessoas se esquecem hoje, e por conta disso dão uma atenção excessiva ao cuidado exterior, de que o tempo passa. Pedro é bastante claro aqui. O que Deus valoriza, ou seja, a beleza que vem de dentro, se opõe ao que a sociedade e ao que o mundo valoriza. Há algo aqui que é diferente da beleza temporária e passageira do mundo. É a beleza duradoura do Espírito que amadurece na vida cristã, que rende fruto eterno. Quanto mais velha a mulher cristã fica, mais belo deveria ser o seu espírito. Espírito esse amável e sereno. Trata-se da beleza que não se deteriora. A amabilidade é algo que torna qualquer pessoa agradável aos que estão ao seu redor. Ao passo que a não amabilidade distancia aquela pessoa dos outros. Se a amabilidade contagia as pessoas, a falta dela contamina o próximo. Ou seja, de nada adianta uma beleza externa quando o inferior daquela mulher contamina as outras pessoas. Ou seja, esposa, você pode ter uma influência muito positiva ou muito negativa sobre as outras pessoas. Você pode contagiar, que é a influência positiva, ou você pode contaminar, que é a influência negativa. E aqui a mais eficiente, a maior forma de ser uma bênção ou uma maldição é através dos lábios. É por esse motivo que Paulo instrui a Tito a confrontar as mulheres com relação à língua delas, conforme nós vimos no começo da pregação. Infelizmente, as conversas regulares, que deveriam ser momentos para interceder a Deus pelas pessoas, acabam se tornando momentos de fofoca, momentos de maledicência, momentos de murmuração. Isso não é de exclusividade das mulheres, mas é mais frequente nos lábios delas. Você quer uma aplicação prática para isso? Efésios 4:29. Vai dizer assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Perguntas que você pode fazer antes de falar ou de ouvir uma conversa tola são as seguintes: será que essa palavra é boa e útil? Será que ela edifica? Se a resposta para alguma dessas duas perguntas for negativa, saia da roda ou pare de falar. E o versículo vai terminar com uma descrição de beleza que deveria ser o primeiro critério adotado pelas esposas. Pedro vai dizer: tão preciosas para Deus. O desenvolvimento do caráter, essa amabilidade que ele diz, a serenidade, são características que agradam a Deus, que é o nosso alvo de vida. O termo precioso é o mesmo usado lá em Marcos 14:3, quando Jesus fala do valor do perfume com o qual ele foi ungido por Maria. Então, os enfeites, as maquiagens, os brincos, os relógios, são caros aos olhos do mundo. São preciosos aos olhos do mundo. O espírito amável e sereno, ele é preciosíssimo para Deus. A mulher, então, deve se ocupar em investir na sua vida com Deus. Essa deve ser a sua tarefa primordial, porque isso vai influenciar as pessoas. Os versículos 5 e 6 demonstram um interesse genuíno de Pedro em que a igreja seja composta e conhecida por ter mulheres que diferem daquelas mulheres do mundo. Em Tito, Paulo já havia falado da necessidade do exemplo dentro da igreja para que a palavra de Deus não fosse difamada. A maneira como
Sara se reportava ao seu marido era uma demonstração verbal, dentro da cultura dela, da sua atitude de submissão para com o seu marido. E além do exemplo dela, nós devemos notar que Sara é a mãe dos judeus, do povo escolhido. Isso é bastante interessante. De forma que Sara é um modelo para aquelas que viriam depois dela. Sendo assim, duas são as responsabilidades das esposas para com os maridos: submissão e vigilância espiritual. Atentando para essas duas atitudes, a mulher, a esposa, cumprirá com a sua responsabilidade dentro do casamento. E o seu casamento será um modelo não apenas para os da igreja, mas para as pessoas do mundo. Em nome de Deus, não será difamado, ele será glorificado. Agora, uma última exortação, assim como eu disse aos maridos no último estudo, que não existe capacidade em você, marido, para cumprir com essas obrigações, isso também vale para a esposa. Cumprir com isso que nós aprendemos é algo que está além da sua capacidade. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus é quem pode te capacitar a viver dessa maneira. Sendo assim, você deve colocar diante do Senhor diariamente, deve se colocar diariamente diante do Senhor, pedindo a Ele força para viver como uma esposa sábia que honra o Senhor com o seu proceder. E eu quero encerrar orando nesse momento pela sua vida, esposa. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as esposas que assistem esse estudo, que elas possam entender a importância dessa submissão ao marido como parte integrante de um plano que é perfeito para que o casamento funcione com todas as engrenagens corretamente ordenadas. Eu também peço, Deus, por essa vigilância espiritual que cada esposa deve ter. Que ela atente para o seu coração, atente para a sua vida, atente para as suas necessidades espirituais. E busque no Senhor, na Tua palavra, a orientação para que cada uma dessas necessidades seja satisfeita. Eu peço pelos maridos, eu peço pelas esposas. Senhor Deus, forme lares fortes, para que esses lares fortes formem igrejas fortes. Igrejas, como a palavra do Senhor diz, que influenciem as pessoas do mundo. Que a Tua palavra não seja difamada por meio do nosso comportamento, mas sim que pessoas sejam atraídas pela nossa atitude diferenciada diante dos desafios da vida e do casamento. Nós oramos ao Senhor e fazemos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.